Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Essa aí foi só para a gente começar a aula animado. Sei que muita gente deve estar de pijama, então vamos animar, né, pessoal? Sei que estudar em casa não é fácil, mas é a nossa nova ferramenta, nossa nova forma de aprendizado. A gente já tinha discutido, né, sobre essa metodologia de tentar, de testar, fazer isso, e foi a oportunidade, né? Então, vamos retomar nossas atividades da melhor forma possível. Nós, né, professores, estamos aprendendo a mexer também com essa nova ferramenta e vamos tentar fazer o melhor, né? Estou me alinhando algumas coisas, estou vendo equipamentos, né? Vocês estão vendo aí. Vamos tentar fazer da melhor forma possível o nosso rendimento em casa, porque parece que isso aí vai demandar um pouquinho de tempo e a gente não pode perder muito tempo, né? Então, vamos lá. O que eu estou programado hoje é uma correção do estudo dirigido que a gente fez numa das nossas últimas aulas. Estava previsto a gente fazer uma atividade entre equipes, né? E a gente vai ter que deixar isso para um próximo momento. Então, eu vou corrigir hoje, tá, a nossa atividade. Bom, como eu falei, pessoal, a gente vai corrigir aí o estudo dirigido do sistema digestório. Vocês lembram aí, né? O pessoal estava em sala de aula com muita dúvida, mas eu acredito que é mais ansiedade, né? O exercício é bem tranquilo. Esse texto inicial aí é basicamente uma introdução de várias outras questões que vai ser avaliadas. Então vamos lá. Bom, ele pergunta aí: a importância da digestão para o nosso corpo é. Então, a gente tem desenvolver nosso organismo, transformar os alimentos em nutrientes e absorvê-lo, ativar as glândulas anexas, transformar os nutrientes em alimentos para o corpo. Bom, já conversei com vocês, já falei várias vezes. Hoje as questões elas não são tão simples assim, né? Objetivos igual a esse tipo de questão, mas elas são mais contextualizadas e acabam trazendo algumas confusões nas alternativas. Essa aqui a gente está bem tranquilo, né? Que a resposta certa, lógico, que todo mundo marcou certinho, transformar os alimentos em nutrientes e absorvê-los. Desenvolver nosso organismo? Também, né? Mas não é responsável da digestão unicamente. Ativar as glândulas anexas não é especificamente o sistema digestório, tem aí o sistema nervoso aliado a isso também. Né? E transformar os nutrientes em alimentos é o contrário, né? Na verdade, a gente transforma os alimentos em nutrientes, que são partículas ainda menores. A número 2, os órgãos do nosso sistema digestório podem ser divididos em. Essa questão eu acabei, né, tendo uma ambiguidade não, né? Teve um erro, eu acabei dando a resposta, né? As estruturas anexas e não era tudo digestório, era tubo, né? Intestino delgado e intestino grosso fazem parte, mas não são divididos só nesses dois órgãos. O tubo digestório e estruturas isoladas. O tubo digestório fazia parte, mas
estruturas isoladas, de repente não faria nem a questão em si, o órgão do sistema digestório, né? Então não tinha muito nexo essa opção. E glândulas anexas e estômago também não estaria contemplando todos os órgãos do sistema digestório. Então a resposta certa era a letra D, estruturas anexas e tubo digestório. As glândulas anexas ao tubo digestório são... Então, olha só. O sistema digestório, na verdade, ele é um tubo que começa na boca e termina no ânus. E esse tubo, ele é distribuído em porções, né? Cada porção aí tem uma função específica. Então, quando a gente fala em glândulas, elas geralmente são estudadas no sistema endócrino, mas principalmente no sistema digestório, várias glândulas fornecem enzimas, né, para que algum processo químico aconteça. Então, quando a gente fala as glândulas salivares, né, ele está perguntando aqui, as glândulas anexas ao tubo digestório. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui glândulas salivares, fígado e estômago. Aí você pensa assim, né? O estômago, ele é um órgão, ele é anexo, ele faz ou não faz parte, é direto ou indireto? Lógico, né? Muita gente fala que a gente pensa com o estômago, né? Então ele é um órgão basicamente aí do sistema digestório, não seria anexo. As glândulas salivares, pâncreas e fígado. Bom, as glândulas a gente sabe que fazem parte do sistema anexo. Aí uma grande dúvida talvez surja no fígado, porque assim como no estômago, muita gente acredita que é um órgão. E é um órgão, mas o fígado, ele também é uma glândula. Na verdade, a maior glândula que tem no nosso corpo é o fígado. Então, essa questão, né, acaba sendo a nossa correta, porque glândula salivar a gente já sabe, né? O pâncreas, acredito também que a maioria imagine e conheça o pâncreas como uma glândula. E o esôfago, né, e as outras opções aí seriam órgãos, não especificamente glândulas. Então, a nossa resposta certa para essa alternativa, letra B. Bom, aí já é até brincadeira, né? O tubo digestório começa onde? Na questão anterior, eu acabei de falar que começa na boca. Essa é muito fácil, né? Esse tipo de questões, pessoal, a gente não vai encontrar com facilidade não, tá? Se você pensa em fazer concurso, as questões são muito mais elaboradas, são muito mais contextualizadas e, como eu disse, relacionadas mais à parte do processo químico do que mecânico. O esôfago está situado. Bom, aí a posição. É bom a gente sempre ver o conteúdo com figuras, né? Então, eu passei para vocês um slide das aulas, né? Exatamente mostrando os órgãos. Se você estiver vendo essa aula no momento, é interessante que você também acompanhe o conteúdo ministrado em sala de aula, tanto no caderno quanto os PowerPoint. Eu vou deixar para vocês também um planner que é para que vocês se organizem, tá? Eu vou mandar semanalmente o que vai ser as aulas, qual que é o material, o conteúdo que vai ser ministrado na aula semanal, né? E o material que vai estar disponível para vocês, tá? Então, se vai ser vídeo, se vai ser um link, se vai ser um PDF, se vai ser uma apostila, eu sempre vou deixar para vocês a data, né, da aula, o conteúdo que a gente vai estudar naquela semana, naquela aula e o conteúdo também, tá? Então, isso é para que vocês se organizem, tá? Quando você está estudando em casa e a grande reclamação da maioria dos alunos está sendo exatamente essa. Tem muita gente que não tem disciplina, então acaba tendo dificuldade nos estudos, né? Eu sei que em casa geralmente tem problemas com criança, com marido, esposa, namorado e outras distrações, né?
Então, o ideal é que vocês, quando estiverem estudando, estejam o mais próximo da sala de aula, um ambiente tranquilo, né, que vocês consigam aí se isolar. Sei que é difícil, mas a tendência é chegar mais próximo da sala de aula possível. Então, aqui nessa questão, se você visualizar no Atlas, né, e os slides que eu passei para vocês, vocês vão ver exatamente que o esôfago é a porção, né, que vai estar entre a boca e o estômago. Bom, a segunda parte do exercício ainda era de marcar X, mas não tinha alternativa A, B, C, né? Então eu fiz esse PowerPoint até para que a gente possa ter esse material também disponível, né? Se às vezes você imprimiu o material, né, a apostila, o slide, e você tá dentro do ônibus, tá indo embora para casa e, né, tiver acesso ao vídeo, de repente você só vendo o vídeo não tem necessidade de ter as apostilas, né? Então vamos lá. A transformação dos alimentos em nutrientes utilizados pelo organismo é realizado pelo sistema digestório, sistema imunológico, sistema endócrino, sistema circulatório. Vamos ver se vocês acertaram. É lógico, é o sistema digestório, né, pessoal? Aí é o sistema que a gente está estudando. É lógico que os outros, né, o sistema endócrino, como eu falei, principalmente relacionado às glândulas, elas têm uma participação ativa, mas não é específica do sistema, tá? Então, responsável direto para transformar alimento em nutriente é exatamente o sistema digestório. Bom, conjunto de processos que permite transformar os alimentos nos seus constituintes mais simples. Que constituintes mais simples são esses? Os nutrientes. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Exatamente, digestão. A digestão é que está diretamente ligada à transformação. Falou que é alimento, falou em nutrientes, sistema digestório. Bom, acredito que, de repente, esta questão tenha sido a mais polêmica, que criou mais dificuldade em responder. Apesar de ser uma questão simples, apesar de ser uma questão bem direta, são várias opções aí que podem criar dúvidas, né? Qual que é a função da bile? Muita gente confunde bile com vesícula biliar. Uma coisa está relacionado com a outra, mas são coisas distintas, tá? Então, a bile, ela é um emulsificante, ela vai servir como se fosse um detergente para quebrar as moléculas. Quando você junta água e gordura, óleo, você tenta misturar, elas não misturam por conta das moléculas de gordura. Mas se você pingar algumas gotas de detergente e fizer essa mistura novamente, você consegue fazer elas se misturarem. Por quê? O detergente ele entra como emulsificante, ele quebra as moléculas de gordura, fazendo com que a água consiga, né, misturar com ela. A mesma coisa acontece com a bile. A bile é um emulsificante, ela quebra as moléculas para acelerar a absorção. Outra opção que vocês poderiam ter ficado em dúvida seria a lipase, que é uma enzima relacionada à quebra de gorduras, né? Que é utilizada é uma enzima que serve também para auxiliar a absorção das gorduras. Mas não é função da bile, né? Que é a questão. Então, a resposta correta, acelerar a absorção. Eu tentei, pessoal, colocar o slide com letras fortes, né, um fundo de contraste bem grande, porque eu sei que muitas vezes vocês vão assistir isso pelo celular, tá? Mas o ideal é que vocês estejam sempre com uma tela maior, tela cheia, né? Se for possível, assistir no seu celular em tela cheia. Se tiver em casa, num notebook ou na tela de um computador,
é muito melhor, é o ideal, tá? Então, eu me preocupei em colocar fontes mais fortes, né, maiores, mas eu acredito que o ideal ainda seja uma tela de computador. Bom, qual que seria essa estrutura, né? Um saco musculoso que se comunica com o esôfago e com o intestino delgado. Então, como eu falei para vocês, essas questões com os slides que vocês têm, né, quando da aula do sistema digestório, juntamente com a apostilinha, o PDF que eu mandei, vocês não teriam dúvidas, tá? Então, eu estou passando exatamente as respostas corretas, porque mais para frente nós vamos fazer uma atividade avaliativa no próprio Google Sala de Aula, tá? Então, a gente está aí corrigindo, passando as respostas certas, mas para frente a gente vai ter uma avaliação sobre esse conteúdo também. Substância que exerce ação química sobre os alimentos na boca. Bom, todas as opções, elas fazem parte da parte química, né? O sistema digestório, ele é dividido em dois processos, físico, né, mecânico, e químico. Então, o processo mecânico, que faz parte da física, é a mastigação, né? A gente vai ver aí algumas questões para frente, a gente não dá spoiler das próximas questões. Mas todas essas opções, elas teriam relação com o elemento químico, né? Com substâncias de ações químicas. Mas na boca, né? Qual desses elementos aí, qual dessas opções que a gente tem? Você tem qual deles, né? Você tem bile? Acho que não, né? Então, a resposta certa é a saliva. Ela já tem a piptialina, que age diretamente na boca. Então, quando a gente começa a salivar, essa produção de saliva já é exatamente para ajudar, né, na ensalivação e, consequentemente, é um processo químico. Estruturas da boca que exercem ação mecânica, né? Então, a boca a principal função da boca é exatamente em relação ao processo mecânico, tá? Então, qual que é das opções, né? Boca e o esôfago, dente e língua, língua e ossos, dente e esôfago. Bom, a resposta certa é dente e língua. Por quê? Essa estrutura, né? Imagina você mastigando alguma coisa. É lógico que a gente não vê, mas existem vídeos, se você procurar na internet, você vai achar. Você vai ver que a cavidade oral, de modo geral, tanto bochecha, dente, língua, ela tem uma função exatamente nessa parte mecânica. Dos agravantes aí, né, dos problemas que a gente tem no sistema digestório, inclusive, é não mastigar direito, né? Então, se você tem algum problema na dentição, se for uma cárie, né, e aí incomoda quando mastiga, você vai ter sérios problemas também no sistema digestório. Então, dente e língua é a nossa resposta certa. Onde estão situadas as glândulas gástricas? Bom, você está falando de gástrico, né? Só pode ser no estômago. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que essas aulas à distância, infelizmente, a gente não tem como usar, né, todo o horário, vamos dizer assim, 50 minutos de aula à distância é muito complicado. Como eu falei para vocês, eu quero alinhar, quero me organizar para que a gente consiga fazer alguma coisa mais interativa, que eu consiga conversar com vocês online, tá? Mas até que eu consiga fazer isso, as nossas aulas têm que ser mais dinâmicas, tá? Senão acaba ficando chato, você não assiste o vídeo inteiro, vai ficar clicando lá para acelerar, e não é esse o meu objetivo. Então eu quero ser mais direto daqui para frente, para que a aula não fique muito grande e que você ocupe, né, o restante desse horário com outras atividades, seja fazendo suas anotações, relendo o capítulo, relendo
os slides, revendo os slides, né, fazendo suas anotações, e que não pense que a nossa aula é só o vídeo, tá? A ideia é que você use dentro do horário da aula, né? Se são 2, se são 3 horários, é que você aproveite, né? Não só o vídeo, mas reveja outras aulas, complemente com o nosso conteúdo visto já em sala de aula. As apostilas vão ser acrescentadas ao material também. Então, não é só assistir o vídeo, beleza? Na boca, então, o que vai acontecer? A insalivação e a mastigação, tá? Líquido espesso e esbranquiçado que se produz pela transformação do bolo alimentar no estômago. O processo, tem muita gente que fala, né? Vou fazer o quilo. Na verdade, muitas vezes esquece do quimo. O quimo vem primeiro, tá? Então, primeiro vem o quimo, depois o quilo, né? Quilificação é outra questão mais para frente, a gente vai ver daqui a pouco. Quais os líquidos que atuam no intestino delgado? Suco intestinal, pode chamar também de entérico, tá? Bile e suco pancreáticos. Bom, aí a nossa terceira etapa eram questões abertas, né? Inclusive o Google Sala de Aula, ele permite que a gente faça atividades editáveis. Então, eu vou mandar alguns exercícios para vocês mais para frente, né? Semana que vem, para que a gente teste essa ferramenta, tá? Então, eu vou mandar um documento, ele vai ser editável, e aí você simplesmente vai abrir o documento e digitar suas respostas, tá? Por que uma pessoa consegue engolir água ou alimento mesmo se estiver de cabeça para baixo? A gente comentou isso em sala de aula, exatamente falando sobre os movimentos peristálticos. O que são os movimentos peristálticos? É a musculatura lisa, né, que acontece dentro do tubo digestório, que faz aquela pressão para que o alimento siga um único sentido, né? Que ele comece na boca e termine até no ânus. Então, todo o trato digestório, ele possui essa musculatura lisa, que vai ser chamada de movimentos peristálticos. Quais são os dois processos da digestão? Qual será? Químico e físico. O processo químico, né? A gente tem a quilificação, a quimificação, tem a parte de mastigação e salivação também, né? Então, todos esses processos vão ser divididos no processo químico e físico. Existem dois órgãos anexos, e aí geralmente tem uma pegadinha, né? Porque ele pergunta quais são os órgãos anexos, não as glândulas anexas. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer uma atividade, que geralmente esse tipo de questão dá uma confusãozinha, principalmente quando tem opções. Como aqui pediu só 2, você pode escrever, né, escolher qualquer um desses aí, ó. As glândulas salivares, porque ela é glândula, mas também é um órgão. Os dentes, né, muitas vezes a gente pode pensar, já me perguntaram se o dente é osso, e aí existem algumas divergências, mas ele é uma estrutura modificada, tá? Ele não é considerado como osso, mas a gente tem a língua, que é órgão, o pâncreas, que apesar de ser órgão, também é outra glândula, a vesícula biliar e o fígado, que também, além de ser órgão, ele é glândula também. Então, ele não perguntou, ele não distinguiu se ele queria glândula ou órgão. Se ele tivesse pedido glândula, você não poderia ter colocado nem dente, nem língua e nem vesícula, tá? Porque são órgãos, não glândulas. Então, tomem um cuidado aí com essa questão. Qual é o produto final da quilificação? E onde ela é realizada? Tudo isso eu acredito que vocês tenham achado no documento, né? No PDF que eu mandei para vocês. Ele é o resíduo sólido, né? A quilificação, na verdade, já está terminando a absorção dos nutrientes. Ela vai acontecer exatamente no intestino delgado, que é onde é o responsável para absorver, e daí o tamanho, né? Que é o trato digestório. O trato digestório
né? Tem algumas medidas que eles colocam 5, 9, 7 metros, e esse tamanho é exatamente para aumentar a nossa área de absorção dos nutrientes. Internamente, o estômago é revestido por um muco que protege sua parede da ação do ácido hidroclorídrico. Que também pode ser o que ocorre quando essa proteção não é perfeita. A gente não teve oportunidade de discutir mais profundamente esse conteúdo, exatamente porque nossos horários aí acabaram ficando todos desorganizados, né? Mas o que acontece? Todo mundo deve ter sentido alguma vez uma queimação, comeu alguma coisa, sentiu uma queimação. Essa queimação, se ela fica crônica, pode ser um problema. Ela pode ter aí dado uma úlcerazinha, uma feridinha, né? Em algum dos tecidos. Se ele acontece no estômago, esse pode acontecer dele progredir para gastrite, tá? Que é uma inflamação exatamente desse muco, desse tecido. E se prolongar aí, né, essa úlcera não deve ficar crônica, não pode ficar crônica. Então deve se tomar cuidado aí com as queimações. O intestino delgado tem aproximadamente 5, 7, mais ou menos, metros de comprimento e sua superfície interna apresenta inúmeras projeções denominadas vilosidades. Explica o motivo do tamanho dessa estrutura na digestão do nosso organismo. Qual será, né? Já acabei falando também, porque o sistema todo, né, é baseado nisso. O tamanho dele, só no intestino delgado, existem várias vilosidades, né, microvilosidades, que fazem com que, por mais que você come rápido, só o tempo que ele tem de passar por todo esse trato, ele demora algum tempo. E esse tamanho é exatamente para que os nutrientes sejam melhores absorvidos. É lógico que tem todo aí um problema, né? Se você come muito rápido, não mastiga direito, se almoça, se alimenta com água, mas a função, né, desse trato digestório ser desse tamanho é exatamente com essa finalidade. Bom, e aí tinha relacionar colunas, né? Que tinha lá, né? Alguns órgãos de um lado, falando lá, letra A, boca, B, intestino grosso, C, intestino delgado, D, estômago, esôfago e faringe. Então, a nossa aula já está prolongando aí um tempinho maior. Eu acredito que vocês fizeram, né? Quase todo o exercício em grupo. Vocês devem mesmo ter se ajudado aí. Depois deixa eu voltar aqui, porque acredito que vocês não tenham visto o gabarito, tá? Então, viu aí o gabarito, dá uma olhadinha aí na sequência, tá? Relacionado aí cada órgão com a sua função. E vamos lá. Observe a figura abaixo e complete os nomes dos órgãos. Essa aqui, né, estava bem tranquila, como eu falei para vocês, com os slides que a gente viu em sala de aula, não tinha dúvida, né? Bom, aí tem a correção do estudo dirigido do sistema cardiovascular. Vamos continuar assim? Não. Vamos, talvez. Não. Bom, pessoal. O meu objetivo com esse primeiro vídeo, pessoal, é basicamente, né, alertá-los aí dessa dificuldade de interação. Eu vou estar disponível no horário de aula. Eu acredito que esse exercício vocês não terão maiores problemas, mas nos próximos, né, nas próximas aulas, amanhã a gente não tem aula, mas nas próximas aulas eu volto com essa mesma ferramenta, tá? Com essa mesma forma de passar a correção para vocês do sistema cardiovascular. E para a semana que vem a gente já orienta aí um estudo, né?
avaliativo, tá? Então, espero que vocês complementem o conteúdo aí lendo no material que já foi disponibilizado para vocês anteriormente. Tem 2 PowerPoints, né? Um de sistema digestório e outro do cardiovascular. Tem 2 PDFs também com complementação, né, teórico desses 2 sistemas e os 2 questionários. Então tem muita coisa para vocês verem que só essa aula, tá? Então, até a próxima e não se esqueçam, complemente o conteúdo. Até mais.